Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve, como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui em Santa Teresa, diretamente do Raízes do Brasil, para bater um papo sobre fotografia popular. Oi, eu sou a Mercedes, sou artista do audiovisual, fotógrafa, videomaker, sou cria de Vaz Lobo, tenho 26 anos e tô aí na luta do audiovisual. Eu sou Marcos Vinícius de Souza, neto da dona Magali, filho da dona Zenite. Sou diretor de fotografia, fotógrafo e artista visual. E eu vou começar o nosso papo perguntando de onde surgiu essa paixão pela fotografia. Então, a paixão pela fotografia surgiu desde pequena, fotografando quando eu ganhei uma câmerazinha da minha mãe. E aí, nessa câmerazinha, eu comecei a fotografar a minha família, comecei a fotografar as plantas no quintal, a rua, o céu. E aí, eu comecei a gostar muito, muito, muito. Eu falei, acho que eu vou me arriscar. Acho que eu vou... Minha família foi vendo essa paixão também, e aí foi me incentivando a fotografar mais eles. E aí na época eu comecei a fotografar uma amiga na rua. Eu falava assim, nossa, vamos pra rua, vamos fotografar, vamos imitar as poses das modelos nas revistas. E aí é isso, foi uma paixão que foi crescendo, sabe, com o tempo. Entendendo as possibilidades dentro da fotografia. Porque às vezes era uma brincadeira, mas que depois de um tempo eu fui entendendo que era uma profissão, sabe? Acho que é isso. Eu venho de outro campo da arte, então foi mesmo para dar continuidade nesse pensamento mesmo de como se produz arte, assim, uma forma também de se expressar mesmo, assim. Eu tenho um grande amigo que é meu amigo de infância, ele trabalha com audiovisual há muito tempo. E aí foi um momento que eu estava bem ocioso assim, e aí ele escreveu um edital e eles foram contemplados no edital que era de introdução à indústria do cinema e tal, e aí eu consegui fazer esse curso de introdução e eu fui para essa área de fotografia, assim. Mas era mesmo no intuito de continuar pensando arte e produzindo, assim, de alguma forma, né? Já que o que eu fazia antes, eu já estava desgastado, o tempo fez isso, assim. A gente aqui no programa está falando sobre fotografia popular. Qual é a diferença? Existe diferença para quem está assistindo a gente? Eu acho que a fotografia popular está num lugar também de afeto, de cuidado, de escuta. E eu vim pensando qual era a diferença realmente da fotografia que a gente está acostumado com a fotografia popular. E acho que é realmente a escuta e também poder e querer registrar a beleza do nosso cotidiano, porque a gente está acostumado a entender que arte é só o que a gente vê nos museus, nos livros antigos, mas entender que a arte também está no nosso cotidiano, está no nosso artesanato, está na nossa roupa, no nosso jeito de se vestir, de viver. E eu acho que é essa a diferença da fotografia popular, porque não é tipo uma coisa como a gente fosse lá e fotografasse e saísse. Você tem um cuidado, você tem uma escuta, você tem um interesse em saber o porquê também.
Bom, pela sua fala eu vou entendendo que tem uma sensibilidade, né? Dessa beleza do cotidiano, das expressões do cotidiano, das pessoas, dos lugares, né? Que você acessa. Que eu acho que hoje em dia nós temos até mais acesso a essa fotografia popular. Dando um exemplo, como se no Museu da Manhã, acho que é da Manhã, tá a exposição do funk. Então eu olho aquela exposição e me sinto ali, sabe? Vejo uma cultura viva ali, uma cultura que eu vivo, que eu cresci vendo, sabe? Então eu me sinto mais próximo, mas antigamente eu não tinha esse acesso. Geralmente quando tu vem de um lugar periférico é muito um outro lado que aparece, né? E aí você estando de dentro, você sabe quem é que faz o espaço acontecer, quem é que gera, quem veio antes, quem tá chegando depois. Exato. E fotografia popular pra mim é isso, assim, tem a ver com esse lugar do cotidiano e de registrar a história mesmo, porque o que a gente vive e ter a gente tem historicamente muito, os nossos registros são feitos diferentes, né? Eles vêm por outro lugar, né? E aí quando a gente tem uma câmera na mão, assim, tipo, minha avó, ela faleceu agora no final do ano passado, mas ela era tataravó. Eu fotografei muito a minha avó, assim. Mas não com o intuito de nada pra fora, mas sabendo que tem muitas pessoas na família que vão chegar depois e que precisam saber quem era aquela pessoa ali. Pra mim, fotografia popular tá dentro desse contexto mesmo, assim. Também é documental, né? É, totalmente, historicamente documental, né? Tipo, você documentar a tua história de uma forma diferente, né? Eu acho legal quando você traz isso, porque tem um tempo que eu venho entendendo de onde veio a minha paixão realmente da fotografia. E aí eu acho que vem pela falta. Minha família sempre gostou de fotografia, eles sempre valorizaram isso, mesmo o mínimo de dinheiro que eles tinham, eles investiam lá no filme e revelavam e tal. E aí eu perdi meu pai com 4 anos. E eu não tenho tantos registros dele, assim, eu sinto falta de ver ele, assim, nas fotos, sabe? Era mais quando ele era menorzinho, mas dele adulto, da gente junto, eu tive pouco. E eu acho que a minha vontade de documentar mesmo, a partir da minha família, do início lá da minha família, vem disso, pela falta de memória que eu tive. E aí eu gosto de documentar o lugar onde eu vou, o espaço onde eu vou, minha família, meus amigos, por conta disso, para deixar viva a memória. Ainda mais hoje num tempo que é tudo digital, eu acho que poder registrar e depois revelar, a gente ver junto, sabe? Esse lugar de a gente sentar na sala e poder rever as fotos, como você rever as fotos da sua avó, e aí mostrar para os seus filhos, para os seus netos, e aí como essa história ainda continua viva, para além da internet, e é uma coisa física que dá para você tocar. Sim. Eu acho que a fotografia também me leva para esse lugar do documental, mas também pela falta que eu não, da coisa que eu não tive. E aí eu quero que a minha família e meus amigos, minha família em geral, que tenham essa memória viva também, sabe? Sim, quando a gente fala de fotografia, a gente, né, você acabou de falar dessa parte documental e sobre resgate da memória, a gente também está falando sobre acesso, né? Porque muitas das vezes os nossos corpos, ou corpos pretos, né? A gente sabe que ao longo da história não foram bem retratados, acontece o apagamento das nossas narrativas, e muito tem a ver com o acesso, né? Porque para fazer fotografia, antes você precisa de uma câmera. E aí tá, né? Porque nem todo mundo tem acesso a essa câmera. Como é que é isso no dia a dia de vocês, né? Olhar para essa coisa do acesso, de como vocês vem conseguindo cada vez mais crescer no trabalho de vocês, entender que, né, existe um corre todo por trás da fotografia e que é um trabalho, né? Tem o conceito, tem o lado afetivo, né? Mas é um corre, é um trabalho. E como é que é se manter hoje fazendo fotografia nesse cenário atual? Eu tenho esse amigo que é tipo minha maior referência dentro desse campo assim, audiovisual, de vida também, que ele começou bem cedo, então ele conseguiu galgar algumas coisas, assim, teve alguns espaços, e ele foi a pessoa e é ainda que me apoiou bastante em relação a isso, a equipamento eu precisava pedir emprestado, entendeu? E é isso, assim, eu tive outras pessoas também que me apoiaram, mas é isso, minha primeira câmera ela já tinha passado por um projeto social, depois ela foi desse que eu participei, que era criativo, e
depois ela veio pra mim, tá comigo até hoje, assim. Não é a câmera que eu uso hoje, consigo comprar outra. Mas é isso, assim, com apoio. Porque, diferente de outras histórias que dentro do meio a gente ouve, né? A gente não começa a brincadeira com a câmera, com uma lente na mão. A gente não começa assim, sabe? A gente começa sempre com um equipamento mais defasado mesmo, mais com jeitinho, que você tem que fazer gambiarra para ele funcionar. Ou você tem que pensar nas possibilidades fotográficas também para, por exemplo, tá num lugar escuro, tu não tem flash, não tem o bastão de LED. Como é que você faz as fotos desse lugar aqui? Sabe? Tipo, de te colocar de novo à prova, né? Tipo, nessa questão técnica até de você pensar, não que a gente não esteja acostumado também com correr e, sabe, tipo, pensar em possibilidade, mas eu tive muito apoio, assim, de pessoas que passaram pelo meu caminho e especialmente desse meu amigo que é o Saulo Nicolai. É isso, assim. Eu iniciei, peguei uma câmera pela primeira vez num salão de festa que eu trabalhava. Aí a dona falou, vai, você gosta de fotografia? E aí eu comecei a estudar fotografia e ela falou, não, bora. Aí eu peguei essa câmera que já estava mais antiga, o anel de foco caindo e você descobrindo como se virar com o que tinha, né? Mas aí foi essa primeira experiência, assim, com uma câmera profissional na mão, que antes era só aquela de super foco semi-profissional que dava aquelas cybershot. E aí foi a partir dessa dona do salão que ela me incentivou, me ajudou, mas eu só podia usar no salão. E depois de um ano trampando a beça, consegui comprar uma câmera usada para poder iniciar nos meus trabalhos, mas é isso, você tem a câmera, mas aí você vai trabalhando e você vai entendendo que, nossa, para fazer tal foto de tal jeito, você precisa de outra lente. E aí você vai se virando com o que tem, com a lente do kit, com a iluminação natural. E é muito difícil, mas nesse meio do caminho eu tive uma amiga que também trabalhava com audiovisual, mas como influenciadora. E aí ela foi investindo nos equipamentos dela e a gente conseguiu se dividir. E aí foi essa ajuda também, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente precisa dessa ajuda das pessoas. Porque os equipamentos também são muito caros para você iniciar, para você começar do zero. E é isso, você tem acesso a um equipamento, aí você vai vendo que mais estudo e mais, as coisas vão se atualizando rápido. E aí, quando você vê, já tá gravação em 4K e você tá com uma câmera super antiga, sabe? E aí... porque isso vira até uma exigência de mercado, entendeu? Sim. Às vezes não tá nem no campo do, não, agora eu quero uma câmera 4K, tipo, não é nem por esse, é uma exigência de mercado mesmo. Isso. Tipo, O mercado só vou te contratar, você faz 4K? Tipo, a pessoa às vezes nem sabe o que é, tá ligado? Exato. Mas fala, e aí, você faz 4K? Aí tu fala, pô, mano, não. Mas começa você a vai exigir, precisar né? de 4K, tipo, dá vontade de falar, e aí, você vai precisar de 4K pra quê? Aí Vai tu ver começa a uma se televisão sentir 4K. meio assim, fala, caraca, não, mas é isso, mas meu trabalho vai entregar uma perfeição mesmo a partir dessa qualidade. E aí... Tá curtindo o papo? Te convido para dar aquela conferida nas nossas redes sociais. Aqui na tela tem o QR Code e você pode também ir direto no nosso @ no Instagram. E o olhar? O que mudou no olhar? Pandemia, assim, não sei, né? Vocês estão falando de um registro muito da rua, das pessoas. E nós mudamos, né, nesse período, individualmente, coletivamente. Como é que é esse olhar hoje para apontar uma câmera e... enfim, se sentir atraído, né, para fazer uma fotografia, ser capturado? Eu acho que pra mim, eu costumo dizer que eu vejo arte em um pouquinho de cada coisa, no nosso cotidiano mesmo, sabe? Hoje eu tava vindo pra cá, aí tinha uns garotos indo pra escola com umas alças de bolsa, mas eles colocaram
no caderno, na alça do caderno. E aí parecia que era uma mochila, tá ligado? Eu falei, cara, eu queria fotografar isso. Aí eu não tava com o celular rápido, nem com a câmera. E aí, mas é sobre esse olhar com mais cuidado pra mim, pra onde eu passo, pra onde eu vou, e não andar na acelerada, no automático. Eu acho que é isso. A pandemia me trouxe pra eu respirar e olhar com calma ao meu redor, minhas vivências, onde eu ando, e não no automático. Não sei se pra você foi... Eu acho que tem a ver um pouco com isso, sim. Eu tava, tipo, já morando ali no Santo Cristo. E aí esse movimento de passar pela Central do Brasil, né? Tipo, a gente vê a Central do Brasil sempre muito cheia, com muita coisa, muita gente. E aí durante a pandemia foi isso, né? Tipo, tudo sumiu. E aí o que tu tem pra olhar é a cidade, né? Tipo, aí tu passa a observar mais o que tá no entorno do que você só passar por ali no objetivo de chegar em algum lugar, né? A gente produziu um filme sobre isso, que é o roteiro que é do Jean Marcel Gatti, o Ricardo, Que eu assisti o esse filme. Hugo, o Inanição. Eu fiz a direção de foto e tal, e aí falava de como foi a chegada e a passagem, assim, da pandemia na vida de pessoas que viviam em situação de rua. A tia Cida, o Ricardo, o pessoal lá do Quilombo, eles distribuíam quentinha. Durante um tempo eles foram captando o depoimento, assim, sabe? De tipo, como é que tava rolando na rua, né? O que era a pandemia pra galera na rua. E aí eu acho que esse filme, essas coisas, traz muito isso mesmo, né? Como é que é a rua? O que a rua fala, além de ser sua passagem, além de ser, tipo... Além de ser o lugar mesmo que você está passando. A pandemia, com esse esvaziamento, você começa a olhar até mais para as pessoas que vivem ali, né? Para o espaço, para a arquitetura. Perceber coisas que você passou durante anos e nem tinha olhado ainda, né? Consegue perceber outras nuances, outros detalhes na cidade, Isso. né? Acho que eu passei também a olhar mais os grafite. Não que eu não olhava, mas uma frase que me pegou muito, que eu escutei uma vez, é que a rua fala. E aí a gente se expressa pela rua. Tem os grafites de frases muito específicas. E eu gosto muito de fotografar isso também, porque é isso. Aquela pessoa falou uma coisa que me tocou muito agora. E aí, pô, daqui a um tempo vai me tocar em outro lugar. E aí acho que é essa expressão, né? E na pandemia você falou sobre a rua. Eu falei um pouco, na pandemia, eu olhei muito pra mim, né? Foi um tempo que eu realmente tive pra parar e me reconhecer e me olhar. Que aí foi quando eu trouxe o meu projeto Meu Corpo é Vivo. Que aí fala sobre a beleza dos nossos corpos, porque eu engordei um pouco mais na pandemia, então me ver no espelho daquela forma foi muito difícil e compreender que foi a passagem do tempo, que foram sequências de coisas, né? E a partir disso eu comecei a me fotografar e fotografar minhas amigas que estavam convivendo comigo, né, na época. E aí foi a partir dessa fotografia delas que eu comecei a me olhar com mais carinho, que eu ficava, pô, se eu tô te vendo, se eu tô te olhando, eu te acho linda, por que eu não me acho que a gente tem um corpo tão parecido, sabe? E aí foi a partir da pandemia que eu comecei a falar sobre o Meu Corpo é Vivo, que fala a beleza dos nossos corpos vivos, sem vergonha, mostrando mesmo, sem julgamento e se cuidando mesmo, sabe? Assim, como é que é esse processo de se autorretratar? É bem difícil, né? Porque é se olhar com outros olhos também, né? Acho que foi muito olhar para o espelho e vencer muitos medos, muitas inseguranças. E acho que é isso, de me ver no outro. E realmente repensar, tipo, cara, se eu tô vendo minha amiga, você é tão linda, por que eu não posso me ver com esse afeto, com esse cuidado também? A gente é tão parecida. Mas como é que se diz? É uma reinvenção, sabe? É um exercício diário, porque a gente está sempre mudando, então é um exercício diário. Bom você falar isso porque eu fiquei com isso quando vocês chegaram. Você falou pra mim assim, doido, porque geralmente a gente que tá por trás da câmera, né? A gente não se coloca. E aí esse papo aqui a gente tá falando sobre
apagamento, sobre resistência, sobre memória, sobre documentação, né? Sobre documentar a história. E aí é muito bom ver vocês aqui do lado de cá, né? Eu estou aqui conduzindo a conversa e conversando junto com vocês e vendo como é potente, né? E você faz essa pergunta para ela, como é potente também esse olhar de vocês que estão construindo histórias, estão contando histórias, né? Mas ao mesmo tempo quando vocês contam essa história, vocês estão capturando a si próprios, né, também. Então, tem essa autonarrativa e como estar aqui, falar para as pessoas que estão assistindo a gente, da própria experiência também, né? Porque a fotografia, ela é um momento só, né? Ela é Mas assim, nunca é só esse momento, porque, tipo, você que tá fazendo a foto, você sabe o que aconteceu, como é que você tava no dia, sabe? O que você ouviu da pessoa. Os sentimentos, sabe? né? Sim, total. Então é um pequeno recorte, mas que traz sempre. Ou às vezes quando a fotografia também ela tem esse papel de ter o seu lugar ali de fala, né? Ela tipo, ela fala por si só também, né? Sabe, a imagem ela tem essa potência, assim, né? Apesar de ser um frame, às vezes traz muita coisa assim. Apesar de ser o nosso olhar, também tem uma perspectiva do outro, né? Então, acho que o mais mágico da fotografia, do audiovisual, é isso, porque apesar do nosso olhar, da nossa visão, do que a gente quis passar, do que a gente sentiu no dia, a pessoa tem uma outra visão e traz um outro significado para a foto, sabe? Eu acho isso incrível de se pensar. Porque traz a própria história, né? Tipo, isso. Lembra alguma coisa e aí traz essa história que tá ali, que às vezes está no corpo pra... Aquele momento que foi eternizado, né? Mas ao mesmo tempo as sensações que aquele momento ali trouxe, né? Para quem registrou, para quem viveu, ou para quem tá vendo, que vai ver a partir de um outro olhar, mas que também é capturado por um misto de sensações, né? E emoções ao ver uma imagem, né? Para fechar o nosso papo, é muito bom falar com vocês e entender que, pelo menos eu estou tirando essa conclusão, né, que esse papo aqui tem a ver com um olhar muito apurado, né, e sensível também das pessoas, da cidade, do território que a gente vive. E aí queria saber o que vocês estão produzindo agora, o que vocês estão projetando para o futuro, para a gente encerrar assim, jogando os trabalhos no mundo aí e convidando as pessoas que estão assistindo a gente para conhecerem mais o trabalho de vocês. Tá bom. Quer convidar? Cara, eu acho que eu tô mais voltado assim pro campo audiovisual. A fotografia ela permeia isso tudo, mas eu tô mais voltado mesmo a pensar um olhar mais do vídeo, mais do campo audiovisual mesmo, assim. De colocar ideias também, de contar histórias, né? Com mais palavras, com mais uma escuta do que é o outro, apesar, tipo, além do que é só a foto, né? E é isso, assim, tipo, querendo me introduzir nesse campo audiovisual, que é um campo bem difícil, assim, né? Que é isso, pra comprar uma câmera de foto já é problema, uma de vídeo, então 4K. É difícil. Mas é sobre continuar, né? É sobre. Não tem nenhum projeto agora em vista, assim. A gente tá com o Cineclube, que é um outro espaço, assim, que eu acho muito importante, né? Que para quem produz audiovisual em menor escala, a gente não tem muita abertura de espaço para expor, né? Exibir, a não ser os festivais, né? E o festival é um outro campo, é uma outra parada. E eu acho que é isso, assim, a gente tá com o Cineclube e fazendo movimento, né? Para abrir esse espaço, girar. inclusive para nós mesmos, sabe? Que estamos produzindo, a gente já tem algumas coisas assim que já estão feitas e para quem também tá dentro desse campo nosso da menor escala do cinema. Agregar, poder dialogar. Para trocar uma ideia também, né? Saber o que as pessoas estão fazendo, os porquês, né? Do que as pessoas fizeram, os seus filmes. E unir também, né? Porque no audiovisual, às vezes, cada um fica na sua bolha, no seu canto. Eu acho que unir é muito importante. Sim. Da gente estar tendo essa troca junto.
Eu acho que eu tô na mesma linha que você. Acho que a fotografia é muito importante para mim, ainda está comigo, mas só fotografar não me bastou mais. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero trazer essa história, sabe? Pro vídeo, pra escuta, pra sensação. E eu tô entendendo e estudando mais sobre cinema, sobre audiovisual. Quero entender como documentar. Tô querendo fazer documentários e quem sabe um dia aí vai. Creio Deus que sim. E acho que é isso, é esse caminho que eu tenho ido, de documentar, mas em forma de vídeo. Porque só fotografar não me bastou. Eu preciso trazer a escuta também. Bom, assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje, convidando vocês para conhecerem um pouco mais do trabalho dessas duas pessoas maravilhosas. A direção para onde eu vou, dos meus trabalhos, das minhas conquistas, é sempre poder ajudar minha mãe, né, nessa vida. Acho que é isso. Obrigada. Eu pretendo gerar recursos para contar nossas histórias, assim. Poder ter essa dignidade e respeito com o que eu produzo, com o que eu penso. Espaço.